Opa, vamos lá então, capítulo 5 do livro Salomão, o homem mais rico que já existiu. Capítulo 5, ele fala sobre a comunicação. Então lá, o título do livro é A Chave que Abre Qualquer Porta. Olha o que ele fala. Ó. A comunicação eficiente pode abrir a porta das mentes do seu empregador, dos seus clientes em potencial, o cofre do seu banqueiro e a carteira dos seus investidores. Pode abrir corações e mentes do seu marido ou da sua mulher e dos seus filhos. Então ele fala que a boa comunicação pode abrir qualquer porta. E daí ele comenta que o problema número um, isso foi dado em pesquisas feitas com várias empresas, o problema número um das empresas é a má comunicação, né? E a má comunicação ou a falta de comunicação, elas são igualmente ruins e elas podem ir minando e destruindo qualquer tipo de relacionamento, né? E daí ele traz assim, que a gente pode existem basicamente assim duas maneiras da gente comunicar, da gente se comunicar. Uma é de uma forma agressiva e uma outra de uma forma mais calma. E quando alguma pessoa vem de uma forma agressiva, de uma forma instintiva, a gente tende a também ser agressivo, né? Se uma pessoa fala alto, a gente instintivamente também acaba falando mais alto. Então ele traz assim, ó, a gente pode ou aumentar aquela raiva ou de alguma forma abrandar aquela raiva. A gente pode ou jogar fogo na gasolina ou de alguma forma tentar apagar aquele fogo. Daí ele cita o provérbio que fala sobre isso. O que você diz pode ferir o próximo ou curá-lo. Há aqueles cuja fala é como uma espada cortante, mas a língua do sábio é como um bálsamo. Então, assim, às vezes a gente fala de uma forma dura, mesmo sem perceber, ou até às vezes a gente solta algumas farpas, assim, meio que sutis, ou num gesto, ou numa palavra, ou numa reprovação, e a gente sempre se conforta de que a gente está sendo verdadeiro, a gente está falando aquilo porque a gente está sendo honesto, a gente está sendo sincero. Mas ele chama para atenção isso aí, para tomar muito cuidado. Daí o autor cita um evento que ele estava dando uma palestra e ele fez uma pergunta para a plateia, tinha uma plateia grande, e ele perguntou assim: quem daqui lembra de alguma fala dura, alguma lembrança de alguma crítica que tenha recebido dos pais quando era criança? Então diz que a imensa maioria da plateia, inclusive as pessoas mais idosas, levantaram a mão porque lembravam de alguma crítica, alguma coisa mais dura que os pais tinham falado. Então assim, às vezes a gente não tem muita noção do poder e do mal que pode fazer a gente se relacionar de forma dura, de forma crítica com as pessoas, né? Então ele fala lá que todo mundo tem a capacidade de ter uma fala mais gentil, de falar de uma forma mais amorosa, com mais sabedoria, levando mais incentivo, né? Então ele fala assim, ele traz algumas mensagens de Salomão para que a gente se comunique de forma melhor, para que a gente tenha uma boa comunicação. Então assim, fale de maneira que os outros queiram ouvi-lo. É assim, fale de uma maneira branda, de uma maneira clara, né? Quando você estiver conversando, quando você estiver se comunicando, seja claro no que você está dizendo e seja brando na forma de falar, nas palavras que você usa. Aprenda a se tornar persuasivo. Aqui é muito diferente de ser manipulador, né? Quando a pessoa quer manipular a outra, ela faz qualquer coisa, às vezes usa de técnicas aí até ilegais para manipular. Então o que ele está querendo dizer é assim, ó, coloque de uma forma clara o seu ponto de vista, por que você pensa daquela forma, então traga argumentos para que você seja persuasivo. Ouça antes de falar. A gente conhece aqui gente que você deve conhecer. Quando você está falando, antes de você terminar a frase, a pessoa conclui para você. É assim, a pessoa não está ouvindo. Então, assim,
exercite isso. Ouça sempre antes de falar. Daí depois, fale devagar e esteja atento às suas palavras, né? Esteja atento a exatamente que palavra que você está usando, né? Comunicação é uma coisa difícil mesmo. Nunca diminua o próximo, em vez disso, levante a moral dele. Então nunca use, nunca bata, nunca tente diminuir a pessoa que você está conversando, negociando, enfim. Pare enquanto está ganhando. É assim, ó, você passou a sua mensagem, concluiu o que você queria falar, para. Eu tive muito exemplo, eu fui porta-voz da empresa que eu trabalhei durante muito tempo. E assim, repórter faz muito isso, eles têm essa técnica, ele coloca o microfone na sua frente, você fala, a hora que você acaba de falar, ele faz assim, para que você fale alguma coisa a mais. Então assim, ó, é aí que você se complica. Então assim, acabou de passar a sua mensagem, fecha a boca, né? Não fale a mais, porque quando você começa a falar mais, é aí que começa a vir problema. Compartilhe sua sabedoria de maneira verdadeira. Assim, divida o que você tem, conhecimento, o que você sabe. Se puder trazer algum benefício para o outro, né, vai ser muito bem-vindo. E por fim, assim, sempre diga a verdade. Não precisa nem falar por quê, né? Você, dizendo a verdade, você não precisa ficar criando verdades paralelas aí, né? Então, assim, se você estiver sempre falando a verdade é aquela lá, em qualquer horário, qualquer versão, qualquer situação. Ele traz benefícios de se comunicar bem. Sucesso material, primeiro, ele traz essa questão também. As pessoas que se comunicam bem tendem a ser mais bem-sucedidas, né? Alegria e satisfação, quando você pode trazer uma palavra de apoio, de incentivo, isso te traz lá no fundo um tipo de satisfação. E também a amizade dos que os cercam, né? Lógico, ninguém quer ter amizade com pessoas que a gente não confia. Então, assim, tendo essa boa comunicação, sendo verdadeiro, então você vai atrair pessoas boas que vão te cercar também. E daí já indo lá do conhecimento para a prática, né? Então eu vou ler aqui, ó. A maneira como nos comunicamos é parte integrante do que somos. Porém, muitas vezes a gente não presta atenção suficiente no que a gente diz e na forma como a gente diz. Então, no fim de cada dia, procure relembrar o que você disse em diversas ocasiões, né, para você obter uma imagem mais clara, assim, de onde você está acertando, de onde você está errando, né? Como que você pode corrigir o que você está errando, como que você pode melhorar onde você já está acertando. Ele dá a dica para fazer esse exercício por uma semana no mínimo, aí para você começar a perceber de que forma você se comunica no seu dia a dia. Então, para fazer essa reflexão, no final do dia lá pense assim, ó, eu dei respostas serenas para diminuir a tensão, raiva ou intensidade em alguma discussão? Eu usei palavras ríspidas com alguém? Eu usei palavras de incentivo para levantar a moral de alguém? Eu disse a coisa certa na hora certa para incentivar alguém? Eu descobri maneiras de transmitir o que eu conheço, né? De transmitir o conhecimento com clareza? Eu fui persuasivo sem ser autoritário, né? Eu ouvi com atenção antes de falar, né? Ou eu respondi antes de acabar de ouvir? Essa pergunta que ele faz aqui no livro, estou lendo aqui. Eu falei com calma ou eu exprimi meus pensamentos com pressa? Então eu falei de uma forma calma com a pessoa? Eu disse a verdade sem exageros ou eu fui falso? Ou eu fui exagerado? Então, assim, faça esse exercício. A comunicação é um fator, é um aspecto muito importante na nossa vida, e quando a gente tem uma boa comunicação, a gente tende a ter excelentes resultados em qualquer área da nossa vida. Valeu? Até o próximo capítulo aí. Até mais. Tchau, tchau.